Olá! Por ocasião do lançamento das novas obras da editora Unimontes, nós vamos fazer alguma série de entrevistas com os autores dessas mesmas obras. A primeira obra que vamos observar é exatamente Mineiros e Baianeiros, Englobamento, Exclusão e Resistência, do professor João Batista Almeida Costa. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais, cumpre apresentar o nosso entrevistado. O professor João Batista Almeida Costa é antropólogo, com mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília e atualmente é pesquisador, professor na Unimontes e também o coordenador da quarta-feira na pós do PPGDS aqui da Unimontes. Professor, Mineiros e Baianeiros, ele é o resultado da sua tese de doutorado que o senhor defendeu. Nos fala um pouquinho sobre esse livro. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre a minha tese. Eu agradeço o convite sobre o livro, não a minha tese. Bem, a minha tese, ela parte primeiro de uma constatação que qualquer pessoa pode ter. Existe uma imagem una de Minas e embaixo dessa imagem, todas as diferenças que existem em Minas Gerais são colocadas dentro dela. E a partir dessa imagem é construída a ideologia da mineridade, uma história que só fala e focaliza o que a imagem é, a imagem da região aurífera. E depois uma outra constatação que nós, norte-mineiros, temos. Isso eu tive, foi aos 6 anos de idade, e cada um de nós tem num determinado momento da vida, que quando a gente chega na região lá de Minas, né, na região das Minas, quando a gente começa a conversar, as pessoas falam que a gente é baiano. Ou pernambucano, antigamente se falava também pernambucano. O livro de João Paulo Maurício, Janela do Sobrado, ele fala que ele foi chamado de pernambucano. E ao respondermos que nós somos norte-mineiros, eles nos chamam de baianeiro. Né? E se na Bahia, você chegar na Bahia e eles falarem assim, de onde você é? Eu sou norte-mineiro. Eles nos jogam para São Paulo. Né? Se Minas nos joga para Bahia nos joga para São Paulo, é porque nós temos uma identidade que não é nem mineira e nem é baiana, e que é a nossa identidade, que a gente tem a experiência de ser desqualificado em Minas, como mineiro, e afirmada a nossa identidade, porque toda identidade ela é afirmada pelo outro. É o outro que nos reconhece como nós somos. Então, nós temos uma identidade norte-mineira, e aí eu tive como objeto de tese o lugar do norte de Minas em Minas Gerais. Como sou antropólogo, primeiro, teoricamente, como é que eu poderia resolver essa questão? Né? Baseado em Lévi-Strauss, depois em Louis Dumont, aí eu fui para a sociologia com Norbert Elias, e depois eu fui para a psicanálise, porque essa é uma questão psicanalítica, eu fui para Lacan, para pensar a hierarquização da diferença que existe em Minas Gerais. E nessa hierarquização da diferença que existe em Minas Gerais, o norte de Minas é jogado para fora da hierarquia. Então a gente tem um lugar em Minas Gerais que é o lugar geopolítico. Nós pertencemos a Minas Gerais. Né? Nós temos um lugar excluído de Minas, mas não é de Minas Gerais, mas de Minas. Da imagem de Minas, da história de Minas, da ideologia de Minas. Só que nós temos um outro lugar, que é um lugar que eu chamei de resistência, mas que no livro está entre lugar, é o lugar da fronteira, é o lugar da alteridade. A alteridade de Minas é o norte de Minas, é o Gerais. Né? E aí, hoje, a partir do movimento catrumano, que nasceu, o pessoal aqui, ao tomar conhecimento da minha tese, esboçou o movimento catrumano, e o governo mineiro
E o Estado mineiro, seja governo, seja executivo, legislativo e judiciário, já reconhece a existência das minas, que são múltiplas, e dos gerais, que são múltiplos. Esse trabalho vem através de uma etnografia que você fez. Você foi a campo. Não se trata só. Você visitou o Matias Cardoso, esteve em Matias Cardoso fazendo esse levantamento e ao mesmo tempo em Minas. Matias Cardoso, para ver essa questão então dos gerais, onde tem mais o pastoreio, e a Mariana, considerada a Minas profunda, digamos assim, na questão aurífera, como você referiu. Eu sou antropólogo, né? Eu tenho que confrontar a teoria com um dado, né, local. Como eu estou trabalhando com uma dualidade, primeiro eu fui para Mariana, porque Mariana, desde a Constituição de 89, ela diz que era o berço da cultura e da civilização mineira. Aliás, as raízes disso é bem anterior, desde 1920, mas em 1989, que com a criação do Estado de Minas, a comemoração lá em Mariana do Dia do Estado de Minas Gerais, Mariana se diz berço da cultura e da civilização mineira, né? Se a gente vai para Mariana, quando a gente sai da BR-040 e entra na rodovia dos Inconfidentes, você começa a ver assim, a 70 quilômetros, visite Mariana, primeira povoação de Minas Gerais. A 65 quilômetros, visita Mariana, primeira vila de Minas Gerais. A 60 quilômetros, visite Mariana, primeiro bispado de Minas Gerais. Depois primeira cidade, depois primeira. Mariana vai se anunciando em suas primazias por essa BR. Depois eu tive que ir para Matias Cardoso, né? E de Belo Horizonte a Matias Cardoso tem duas placas informando a existência de Matias Cardoso, uma em Janaúba e outra lá em Jaíba. O resto, onde que a Minas nasceu, a Minas do Ouro, a formação econômica, cultural, histórica vinculada ao ouro, ela é toda enunciada em Minas Gerais. E o lugar onde os Gerais nasceu, os Gerais do gado, com a formação econômica vinculada à agropecuária, que alimentou os mineradores no período da mineração, com uma cultura que é completamente distinta, né? A cultura mineira é toda para dentro, e a do norte de Minas é toda para fora, dos Gerais é toda para fora, e com a história própria. Não tem nenhuma enunciação, né? E aí eu fui para fazer etnografia, mas a etnografia era olhar cada um dos lugares em si, e lá em Mariana, enxergar os Gerais. Em Matias Cardoso, olhar os Gerais, olhar Matias Cardoso, olhar os Gerais e enxergar Minas e Mariana, né? Esse contraste, porque é uma pesquisa comparativa, foi feito, né? Pode-se dizer então que esse livro, de certa maneira, ele ajuda a desfazer essa imagem construída sobre as Minas e as Minas Gerais, digamos assim? Uma das palavras-chave do livro é crítica cultural, né? Nós, a partir de determinado momento na academia, na produção de conhecimento no Ocidente, desde Derrida, a gente começa a ter a possibilidade das desconstruções de todas aquelas coisas que são monolíticas. E Minas era uma coisa tão monolítica que Carlos Drummond de Andrade tem um poema dele sobre Minas Gerais que diz que Minas é abissal, que só os mineiros conhecem, mas não dizem. Bem, eu disse. Esse livro é um livro obviamente acadêmico. Como é que você gostaria de ver esse livro dentro do seio acadêmico, digamos assim? Como é que você gostaria que esse livro fosse projetado dentro desse meio acadêmico? Olha, essa é uma tese que causou desconforto em muita gente, principalmente os mineiros, né? E que ela vem sendo consumida desde a defesa, desde que ela ficou disponível no site da UNB. Ela é consumida aqui na Unimontes, ela também já foi consumida, já foi consumida para fora da academia. Agora, eu acho que a publicação dela como livro vai contribuir para ampliar esse consumo dela.
porque é algo que ainda é muito atual, né? Porque, veja, eu participei de um momento na Assembleia, na Escola Legislativa, lá em Belo Horizonte, que foi um ano discutindo, pensando Minas, a formação de Minas Gerais. Foi feito um vídeo, são 8 conferências, a minha foi a última, e esse Pensando Minas Gerais, a formação de Minas Gerais, foi feito em decorrência do movimento catumano, de solicitar a mudança na Constituição para reconhecer que Matias Cardoso deve ser simbolicamente comemorada como capital de Minas, porque antes mesmo do ouro aparecer, Matias Cardoso vivo, ele era governador do São Francisco. Então, antes de Minas nascer, aqui já tinha uma capital. Depois, com a criação de Minas, que essa capital deixa de existir. E aí, então, Minas, o Estado vira aqui. Por conta disso, teve esse debate na escola legislativa, foi transmitido pela TV Assembleia. Eles pediram autorização para apresentar, para veicular 100 vezes. Depois eles me pediram para 500. Depois me pediram para 1.000. Agora eles me pediram para 5.000. Porque passa o tempo inteiro, e eles disseram que o tempo inteiro as pessoas pedem. Uhum. Todo mundo pede para ver essa coisa. Veja, é o livro, né? Quando as pessoas puderem ter acesso ao livro, sabendo que tem uma vinculação com essa discussão que eu fiz nessa conferência, e eu tive que assistir todas as outras conferências para, ao final, fazer uma discussão dialogando com o pessoal que falou anteriormente, né? Porque eles continuaram com a imagem fixada no ouro em Minas, na imagem do ouro, e eu venho fazendo a desconstrução dessa coisa. Professor, eu agradeço bastante essa entrevista que nos concedeu e nós ficamos a saber um pouquinho mais sobre este livro, Mineiros e Baianeiros, Englobamento, Exclusão e Resistência. Com certeza será uma excelente ferramenta para conhecer Minas, conhecer os Gerais e, obviamente, auxiliar não só na vida académica de muita gente, mas também para o público em geral conhecer um pouco melhor a história do Norte de Minas. Muito obrigado por ter ficado conosco. Até breve.